Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Renato Navas, co-founder e head de People Success da Pulses. E hoje eu vim aqui falar a respeito de liderança e de como a liderança pode ser disseminadora da cultura organizacional, regado de um bom café, né, para poder qualificar ainda mais esse nosso bate-papo. Bom, o desafio foi esse, falar de liderança e associar com a disseminação da cultura organizacional. Como é que essas variáveis se encontram e como é que eu, como líder, posso entender se eu estou realmente disseminando a cultura da organização ou não. Para falar disso, é importante a gente entender cultura. Então, de uma maneira mais ampla e até mais simples, a gente pode pensar em cultura organizacional como o jeitão de ser da empresa. E esse jeitão de ser da empresa tem uma série de valores, de modo de pensar, de enxergar as coisas muito próprio daquela empresa. Então, quando a gente pensa em um líder disseminando a cultura, nós estamos falando de líderes que disseminam um jeito de pensar, um jeito de ser, o que valorizar. E a gente enxerga isso nas tomadas de decisão dos líderes, no jeito como a liderança define as estratégias, no jeito como a empresa define os seus processos, cria relacionamento ou até distância entre as áreas, fazendo elas se conversarem ou não, né? Pensando na estrutura organizacional e das equipes, com quantidade de pessoas versus quantidade de trabalho empregado. Então, a gente pode olhar para várias formas de disseminar a cultura. Mas para mim, a forma mais significativa de disseminação da cultura tem a ver com como os líderes, por meio das suas atitudes, dos seus comportamentos, passam os valores que são importantes para a organização. É muito comum em planejamento estratégico se falar de missão, visão, valores e se escrever de um jeito bem bonito e colocar na parede. E aí quando as pessoas entram na empresa, a gente vai lá orgulhosamente e apresenta a missão, visão e os valores da organização. Mas isso não significa que eles são vistos efetivamente acontecendo, né? Às vezes são mais mitos do que de fato realidade. Então, uma boa provocação seria, quando você olha para os líderes da sua empresa, e até para você consegue enxergar coerência entre discurso e prática? Será que de verdade os líderes entendem o que são aqueles valores e como transformá-los em ações, em norteadores de tomada de decisão, em norteadores para se pensar um planejamento estratégico? Será que a cultura da sua empresa ajuda a sua empresa a chegar onde a sua empresa quer chegar? Isso de verdade é disseminar os valores. É muito mais do que simplesmente pensar na estrutura da empresa, o que é importante. Quem eu trago para minha equipe, como é que eu contrato, que também é importante. Mas coerência entre discurso e prática talvez seja um dos fatores mais significativos, não só para disseminar a cultura, mas para poder engajar colaboradores e gerar performance. Então fica um convite. Olhe para dentro da sua organização e pense como isso tudo acontece e conte para a gente. A gente fica curioso também em saber como que você percebe a disseminação dos valores e da cultura na sua empresa. Qual é a forma mais clássica e a forma mais fácil de ser observado a disseminação da cultura? Conta pra gente, conta como é que é o jeito da sua liderança e da sua organização de disseminar o jeitão de ser.